Esse microfone me deixa com uma voz impostada, hein? Achei espetacular isso aqui. Você está até animado. Ó, vocês sabem que não basta ser, tem que parecer. Então, como parte do parecer, eu estou sendo obrigado ou fortemente instado a falar aqui de cima. Eu gostaria de falar aqui de baixo, mas alguém... Evita a luz. Essa luz em cima de você. Exatamente, essa eu tenho que sair também. Então alguém, que está lá no fundo, achei a câmera, muito bem, está me obrigando a falar daqui de cima. Então vamos lá, vamos aqui rapidamente. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui, né? Uma alegria muito grande recebê-los todos aqui. Agradecer a oferta que a Fresp nos fez, o empréstimo que a Fresp nos fez desse espaço aqui, que é tão adequado para essa nossa conversa. Louvar e agradecer a iniciativa da FENAFISCO, que trouxe a sua diretoria aqui, deslocou dos diversos estados, para nos encontrar aqui, para este evento, que é uma experiência, digamos assim, de aproximação nossa, Estado de São Paulo, nossa base, Estado de São Paulo, com, sim, a diretoria da FENAFISCO, mas que é a base de todos os outros fiscos estaduais no país, né? Então, assim, a grande ideia e a grande motivação desse nosso evento hoje aqui é a FENAFISCO se apresenta para nós, para nossa base. Nós contamos um pouquinho das nossas angústias. A FENAFISCO conta um pouquinho das angústias que tem enquanto entidade e depois de cada estado, né? Num processo de conversa muito simples, objetivo final, que todos saiamos daqui, assim espero, convencidos da importância e da necessidade de nós desenvolvermos e mantermos esse trabalho conjunto, em nível inclusive nacional. E por que isso vale a pena? E quando nós aqui em São Paulo tivermos dúvidas em relação a isso, hoje aqui, vamos tirar essas dúvidas, vamos ver por que vale a pena a gente manter esse trabalho conjunto, manter esse trabalho em nível nacional, manter essa parceria com outros fiscos, para coleta, inclusive, de outras experiências, né? Então, esse é o nosso grande objetivo hoje. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, louvo e agradeço a presença aqui da FENAFISCO, a quem eu chamo para se manifestar aqui, na pessoa do presidente da FENAFISCO, que é o Francelino, nosso grande amigo, que inclusive nos brindou com a presença agora segunda-feira, numa audiência pública que fizemos aqui na LESP, tremendamente bem sucedida, embora espremida no tempo, né, Francelino? Vamos lá. Obrigado. A pressão sempre faz com que as coisas funcionem melhor, né? Boa tarde para todos vocês. Você na cadeira? Queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez participando de uma reunião com o Sinafresp. Agradecer ao Chicarone e toda a diretoria, a nossa diretoria, mas eu queria antecipar uma fala e chamar o nosso anfitrião, que é o Rodrigo Espada, o presidente da Fresp, que cedeu gentilmente o espaço para nós fazermos esse pequeno bate-papo. Por favor, Rodrigo. E o Rodrigo vai ter que sair, ele está agoniado, vou passar logo para ele, mas sem antes dizer o seguinte, que isso não é a primeira reunião que a gente tem da FENAFISCO com a Fresp. E a gente pode dizer que esse laço vem se estreitando cada vez mais devido ao movimento da reforma tributária. A emenda constitucional 132, ou a PEC 45, nos aproximou, nos divergiu, porque tínhamos pontos que não eram convergentes, isso é natural, mas os pontos, em geral, eram convergentes e a gente fez um belíssimo trabalho em conjunto, e aí sim, com todas as entidades do fisco. Uma relação de ganha-ganha e que todos nós estamos colhendo e iremos colher os frutos nos próximos anos, enfim, resolvendo inclusive um problema que vocês têm em São Paulo, um quase que eterno problema que vocês tinham do teto. Então foi um trabalho muito difícil, muito suado, e que cada um de nós trabalhou, cada um que participa das entidades, e até colegas que sequer participam efetivamente das entidades. Mas foi um movimento nacional belíssimo. Outro dia a gente fala um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, a palavra é tua, enfim, fica à vontade. Obrigado.
Obrigado, Francelino. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu queria aqui primeiro, é rápida a minha fala mesmo, vou tentar sair da luz aqui, agradecer especialmente ao Francelino por estar aqui, a Fenafisco estar aqui na Fresp, para nós é uma honra. Falou de emprestar o espaço, não há empréstimo, né? Há tá ocupando, porque é de vocês mesmo, uma parceria, não, estamos em casa, eu acho que é isso, a maioria dos filiados de São Paulo, acho que eu poderia falar todos, que eu conheço aqui, mas para não arriscar, eu vou falar a grande maioria é filiado à Fresp, e as causas da Fenafisco são as nossas causas, vocês defendem os nossos interesses, fazem um trabalho magnífico em Brasília, eu mesmo frequento a Fenafisco, estive em várias reuniões recentemente, por conta da reforma tributária, que é que o Francelino disse, que a gente fez um trabalho conjunto significativo, expressivo e o melhor, com resultado, com eficácia. E só poderia ser assim, né? A única forma da gente conseguir é realmente trabalhando conjuntamente. Então, eu tenho aqui a grata satisfação, e acho que eu falo também pelo presidente do Conselho da Fresp, que está aqui, o Paulo Henrique, de que recebê-los aqui, eu espero que não seja a primeira vez. Eu mostrei para o Francelino a sala do 4º andar, que a gente tem uma sala de conferência em U com 50 lugares, com microfones individuais. O Sinafresp faz reuniões do Conselho aqui. Falar também para vocês que eu jantei com o Francelino, quando eu fiquei sabendo que ele estava em território paulista, no dia da Assembleia, que o Sinafresp audiência pública, ou sessão solene, de audiência pública, fez lá na Assembleia Legislativa. Falei, vamos jantar junto, a gente saiu só nós dois para jantar. Aí, como Febrafite e Fenafisco, o que para nós, pro Fisco, é incrível. É uma oportunidade de convergência, de trabalho coletivo. A gente está aqui agora, o Glauco, que é o nosso pivô desse relacionamento, e é mesmo. Sempre que eu vou para Brasília, que eu preciso falar com a Fenafisco, primeiro eu procuro o Glauco, me aconselho, ele me ajuda nos caminhos. E é incrível para nós ter esse ponto de convergência, esse caminho de união entre as entidades. Estávamos falando aqui há pouco na minha sala a questão de questões classistas que estão rolando em Brasília, PEC 10, que são importantes para a gente, a PEC 10. 5 anos. Então, é isso. Só assim, falar para nós da Fresp, que é uma satisfação e uma alegria imensa ter vocês aqui no espaço que é de vocês também, que é o espaço de defesa do Fisco Paulista, e como a Fenafisco representa o Fisco Paulista, me representa enquanto filiado do Sinafresp, meu presidente aqui, o Chicarone, e você sendo escolhido por todo o Fisco Paulista brasileiro para representar, os sindicatos também me representam. Então, a nossa atitude não poderia ser outra, senão, né, defender os nossos interesses, e esse espaço aqui, quero crer que vai possibilitar um espaço de encontro, de diálogo para vocês pelo fortalecimento do Fisco. Eu peço 1000 desculpas, meus pais estão chegando de Catanduva, minha mãe tem uma consulta amanhã cedo, e aí minha mãe tem dificuldade de locomoção, tem um monte de questões específicas, e eu preciso acompanhá-los. Então, eu estou indo recebê-los na minha casa, 4h30 da tarde, vou sair meia hora mais cedo. O pessoal que quiser cortar meu ponto, aí os meus filiados podem fazer. E eu peço desculpas não ficar com vocês. Mas obrigado e parabéns pelo trabalho, viu, Francelino? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez a Fresp pela acolhida. Enfim, pessoal. E aí o Chicarone já perguntou se vale a pena ou não, né? A gente está afiliado à Fenafisco. Não sei, né? Vale? Tem que pensar se vale, né? Tudo bem. Paga-se caro pela Fenafisco. Vamos falar rapidamente um pouquinho sobre isso para conhecer. As pessoas nem conhecem tanto, tá? Em seguida a gente vai para as diretorias, é isso? Rapidinho. Aí eu vou pedir uma apresentação que eu coloquei, aquela que você passou. E se tiver o ponto aqui para eu passar os slides. Só bem rápido, eu sei ser breve também, vocês já aprenderam, né? Já viram que eu consigo ser rápido. Bom,
Tá aqui, né? Não vou falar da história da FENAFISH. No início o pessoal pensou em conversar sobre a história. Mas deixa pra lá, somos 30 sindicatos, tem 31, talvez 31, enfim. Vamos discutir isso. Algumas missões, valores, né? Vocês podem descobrir tudo isso no site, as diretrizes que nós temos, também está lá no site, para todo mundo ver essa questão. Mas o que é que a FENAFISH tem feito ao longo dos anos? Qual é o nosso papel? Primeiro que o nosso papel não é nós nos retroalimentarmos para nós mesmos e falarmos para a gente. Mas é um envolvimento com a sociedade. No decorrer do tempo, eu acho que a FENAFISH teve um ponto de inflexão, 2 pontos. O primeiro, muito importante, que foi quando nós paramos para pensar por que algumas entidades nacionais conseguiam ter certos acessos e serem ouvidas e nós não. Onde é que está o nosso erro? Onde é que estava a falta de ação? E a gente fez o seguinte, bora copiar os outros, né? O que é que os outros têm de bom? O que eles fizeram? E aí a gente se aproximou da Anfip. Vocês conhecem bem a Anfip, dos fiscais da Previdência, para descobrir como eles produziam tanto com a diretoria, com as pessoas, todos praticamente aposentados. Que energia que eles tinham tão grande para produzir. E aí nós descobrimos uma coisa que nós não fazíamos, que era contratar experts, especialistas para ajudá-los. Enquanto nós, de maneira artesanal, ficávamos construindo as nossas coisas, no nosso mundo, dentro de uma sala, querendo resolver tudo. E aí a gente viu que a gente estava muito artesanal, de forma muito artesanal. E aí surge uma necessidade, que a Anfip já era muito respeitada na área da Previdência, a gente estava tendo a reforma da Previdência ali naquele momento, tinha acabado de ter, e é quando a gente imagina o que é que a gente pode contribuir em conjunto. Aí surge a ideia, numa mesa de bar, regada a muito vinho, do que seria e se tornaria, que nós sequer imaginávamos, a reforma tributária solidária. Então a gente contratou, aí pela primeira vez na FENAFISH que eu tenho conhecimento, nós deixamos de nos acharmos os, né, bam, como ele gosta de falar, o bam, e convocamos um colega, que tornou-se um colega amigo, que foi o Faiane, de fora da FENAFISH, um professor, um acadêmico, para coordenar a construção do que seria. E o pior, isso mexeu com os nossos brios. Para escrever a RTS, a gente chamou pessoas que não eram fiscais. Não eram fiscais, era praticamente todo mundo de fora. A gente vai falar de reforma tributária sem ser a gente? Que pecado, né? Foi aí que nós acertamos. Porque a gente saiu do nosso mundo estreito, limitado, e só com um lado da visão para abrir para o horizonte da academia. E a gente fez esse case do sucesso, e aí passou a gente ser conhecido, enfim, a FENAFISH para lá dar um salto. E eu acredito que o segundo salto que a gente deu ao longo desses anos, sem medo de errar, foi quando o Raul, quando a gente saiu, desculpa aí, né? Tá filmando? Tá filmando, então vou usar outro termo. Então, a gente saiu lá do Congresso Nacional cabisbaixo, entristecidos, porque nós esperávamos que nós estivéssemos na emenda da reforma tributária, na PEC 293, e foi uma categoria lá, e deu uma pancada na gente, nos tirou, e depois colocou congêneres. Todos os congêneres fariam parte da administração tributária. Quem carrega congêneres é esse? Vocês conhecem? Nem nós, ninguém sabe o que é isso. Foi a saída que o deputado encontrou para tentar resolver a situação. E a gente revoltado, a gente chateado, foi conversar com ele. Aí ele deu um ultimato, olha pessoal, ou vocês aprendem a dialogar entre vocês, ou nada aqui vai passar com vocês. Porque vocês estão se perdendo. E essa casa é casa de acordo. E casa de acordo, as categorias têm que estar unidas. E vocês estão desunidos. E aí, um outro movimento tenso, difícil, complicado, que foi a construção do que nós chamamos hoje do Pacto de Brasília. A discussão, a unidade de 8 entidades nacionais, da Receita Federal, dos estados, dos municípios. Né? A FEBRAFIT não entrou por outros motivos no tempo, mas está alinhado conosco, em vários aspectos, especialmente na reforma tributária, para a gente poder dialogar entre nós e ver que, às vezes, o demônio dos outros somos nós mesmos. Nós também somos culpados pelos erros e também pelos acertos. Né? Enfim, e a gente constrói a reforma tributária, o Pacto de Brasília, e não tenho dúvida que foi a unidade das 8, mas a FEBRAFIT, que possibilitou, acho que um dos mais bonitos movimentos que nós tivemos no Congresso Nacional. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como foi essa construção.
quanto tempo levou, a maneira que levou, as pessoas que foram mobilizadas, que se mobilizaram. Só para vocês saberem, no último dia, no último momento, eu estava lá em Brasília, o Espada tinha uma coisa aqui que estava acontecendo, o Glauco estava aqui em São Paulo, né, dia 14, né, 13 de dezembro, 13 de dezembro, 13, 14 foi quando você chegou. Chegou no 15? 15 de manhã, 14 de madrugada. Pronto, aí no dia 14 de dezembro, aí eu ligo para o Glauco. Estás aonde? Jundiaí, né? Tô em casa. Às 10 horas da noite. E aí, tá tudo tranquilo? Tá. Pega um avião e vem embora. Disse, como? Disse, pega o primeiro voo, venha para cá. Porque tá tudo muito costurado, mas teve um detalhezinho, quase nada, que pode fazer com que desande a questão do teto. Aí disse, caramba, disse, vou ligar para a Espada que ele não está aqui. Ele tinha feito articulações, estava todo mundo muito confiante no trabalho que a gente já estava fazendo. Mas aí na última hora, um detalhe, né? Aquele detalhe, o diabo mora em detalhes. Aí liguei para a Espada, disse, Francelino, vem-te embora para cá agora, urgente. Ele pega o avião também, os dois chegam juntos, eu acho. E a gente faz a última movimentação, no último momento, no último minuto, quase no último segundo, e a gente é contemplado num movimento que permitiu que a gente colocasse no texto constitucional, a gente não estava no relatório, a gente incluiu no texto constitucional, com 324 votos, uma coisa que pode ser muito bem discutida, porque nós somos a única categoria que não é federal que vai ter o teto federal. Nenhuma outra categoria tem, nenhum membro de poder tem, na Constituição. Então é algo que fez com que outras categorias... Como é que vocês conseguiram isso? Inclusive, eu me pedi ajuda, né, para orientação, para fazer. Espera aí, pessoal, eu sou do lado, calma aí. Então, assim, foi um belíssimo trabalho coletivo e conjunto, que só foi possível graças à FENAFISCO, a todas as entidades, a FEBRAFIT e a capacidade que a gente teve de dialogar entre nós e com a certeza que sozinho ninguém é nada. A gente é muito no coletivo. Aqui foram algumas ações que a FENAFISCO participou ao longo do tempo. A reforma da Previdência, a gente conseguiu mitigar os efeitos dela, vocês lembram dela, muito ruim. Né? Essa questão do socorro dos estados, essa lei complementar, essa emenda constitucional, essa PEC emergencial, essas duas retiravam vinculação de receitas da Constituição Federal, que a gente pode ter receitas. Né? Excetuam-se as receitas para as administrações tributárias, tal. E essas duas emendas quase retiram da Constituição essa possibilidade que nós temos. Faltou quase nada, era na pandemia, não era isso, Clóvis? Na época da pandemia, a gente fez uma articulação inclusive por telefone, acabava com todos os fundos, né? Assim, tudo. Era um caos para a gente. E nós conseguimos, por muito pouco também, por muito apertado, mantermos na Constituição. 6 votos. Reforma sindical, aqui, começou 186, né? A gente fez um movimento que o FONACAT, respeitado FONACAT, a gente é muito ligado a ele, que o Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, aprovaram, iria internalizar, o projeto de lei tinha sido votado, faltava a sanção do presidente da República, e nós descobrimos uma coisa, que o Senafresp, aqui, não ia poder negociar com o secretário da Administração ou da Fazenda, só ia poder negociar com o indicado do secretário da Fazenda ou da Administração. Iam se criar instâncias que iriam dificultar a nossa negociação. Mas o pessoal da Receita Federal do governo federal não tem essas instâncias. Então, para eles, era uma coisa boa. Para a gente, muito ruim. E a FENAFISCO levanta-se sozinho contra isso e faz um movimento que quase que a gente era pessoa não grata no FONACAT. Porque prejudicava os estados, especialmente nossas carreiras, que a gente tem essa capacidade de dialogar, e os municípios. E a gente consegue... São Temer, acho que foi São Temer, não foi Marlúcia. São Temer, ele vetou a lei, e aí o pessoal ficou revoltado conosco. Mas, enfim, né, faz parte. Código sonegador, a gente teve curso de formações sindicais, livros, atos da dívida ativa, que você já ouviu falar disso. Essas duas nós já falamos. Conseguimos, além do teto, só para vocês terem ideia, a questão da carreira exclusiva de Estado, que a gente não era. Muita gente aqui, eu acho que ainda acha que a gente é carreira exclusiva de Estado, que nós éramos. Nós nunca fomos. Nunca fomos. Porque o dispositivo constitucional não foi regulamentado por lei complementar. Então, a gente achava que seria. Então, a gente passa a ser a primeira carreira, junto com a Procuradoria do Estado, enfim, nada é perfeito, carreira exclusiva de Estado de forma oblíqua. Está lá dizendo que as atividades nossas do Conselho Federativo, do Conselho, do Comitê Gestor, são de atividade exclusiva de Estado.
Previsão da lei orgânica tributária, previsão tributária. Esse aqui, o ponto mais importante para a gente, um dos mais importantes, que é o fim do Conselho Federativo. Vocês sabem bem o que é isso, não vou gastar energia sobre esse ponto, tá? E isso aqui, que foi o teto 100, que eu acho que vocês, né, não sei se estão felizes com isso, foi o teto 100. Mas tem gente satisfeita. Alguém fez, Francelino, mas só em 2027? Ainda bem que é para 2027, porque se fosse para este ano, a gente não conseguiria. E a gente fez isso porque vai mudar a legislatura. Então, o novo governo, quem aprovou não sofre o impacto disso, enfim, foi um grande gol, um golaço que nós fizemos. Enfim, mais algumas coisas, funcionamento, servidores fiscais, competência de jurisdição, enfim, deixar aqui para vocês, aqui está os textos na Constituição Federal, mas queria passar já para... Vai ser para você? Eu quero convidar o Pastor Carone, ou a gente vai chamar cada diretor, enfim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos inovar e vamos improvisar aqui. Vamos chamar o diretor de formação sindical, Clóvis. Diretor de formação sindical da FENAFIS, Clóvis. E Rosana também, que é a diretora de formação aqui do Sinafresp, para vocês darem andamento sobre isso. Mas eu não poderia deixar de registrar Isso aqui é o seguinte, para gravar lá no celular, algumas coisas que aconteceram da FENAFIS. Primeiro, o trabalho de toda a diretoria envolvida ao longo desses pontos que a gente citou. Toda a diretoria estava envolvida. E como ele não está aqui, ele é muito nervoso e muito tenso, e não está aqui porque ele queria estar, e deve estar sofrendo no avião daqui a pouco, que é Celso, nosso diretor parlamentar, que estava hoje em Brasília, ele não veio, porque a gente decidiu que ele ficaria lá, porque está tendo a emenda 10, a PEC 10 dos quinquênios, que dá até 35% praticamente para os juízes, para os promotores, para os advogados da União, para os procuradores, até para os delegados de polícia, para quem está retroativo ao passado, inclusive as viúvas dos que faleceram. Presta atenção, é isso que eu estou falando mesmo. As viúvas, ou os viúvos, terão direito a os quinquênios, extrateto, porque é uma verba indenizatória, algo na nossa cabeça meio sem quem sou eu para discutir direito, né? Mas enfim, então a gente está trabalhando também para ver se a gente consegue ingressar nela, e o Celso, nosso diretor parlamentar, e fez também um belíssimo trabalho em todos esses projetos que vocês viram aí, especialmente aí no sucesso aí que nós tivemos da PEC 132 da reforma tributária, que foi a maior ameaça que nós tivemos e terminou se transformando talvez num grande bônus. Clóvis, nosso diretor de formação sindical. Obrigado, Francelino. Bem, boa tarde a todos e todas que não falei pessoalmente. A gente chamar a Rosana para ficar aqui perto também, que tem muito com o apoio dela. Quero agradecer, já foi feito agradecimento pela presença de todos, mas quero assim, só rapidamente falar do FENAFISC itinerante. Eu tinha feito um roteirozinho, pegaram meu roteiro, rasgaram, riscaram em cima e falaram assim, isso aqui não vale nada não. Eu falei, é para isso mesmo que eu fiz o roteiro, para não cumprir nada de roteiro nenhum. Porque a nossa ideia realmente aqui é um bate-papo, é um diálogo, é uma conversa entre colegas aqui, para a gente passar um pouco do que é o trabalho das entidades que nos representam. É da Fresp, da FENAFISCO, do Sinafresp, da FEBRAFIT e outras várias entidades que a gente tem aí que nos representam. Nós estávamos no evento de planejamento lá em Caldas Novas, um local interessante de Goiás. Goiás proporcionou lá da FEB, da Associação lá dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, e falando sobre cursos de formação sindical, como que a gente mostra para a base a importância do nosso trabalho, e o Glauco surgiu com esse termo, nome FENAFISC itinerante. E para nossa grata surpresa, o primeiro CD que foi realizado, ou seja, esse é o primeiro bate-papo da base de um dos sindicatos filiados à FENAFISCO. Então, é muito importante essa primeira fala de Chicarone e de Francelino, do quanto isso é interessante e importante, o quanto que isso traz resultados para as nossas categorias, né? O Sinafresp
em determinados momentos, já esteve não filiado à FENAFISCO, por decisão local, né? E depois acabou retornando. Hoje, assim, tem uma importância tremenda no nosso trabalho, tal como tem todos os outros estados. Mas pelo tamanho, a envergadura e a quantidade de colegas, o tamanho que faz o Senafresp, a gente realmente engrandece e fortalece a luta que é feita, principalmente dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional. Então, quando se falou do FENAFISC itinerante, se falou que viria e seria aqui o primeiro momento. De imediato, a diretoria do Senafresp nos deu todo o apoio, toda a condição. O Chicarone me disse, falou, olha, o grupo de convidados é pequeno, mas é esse pessoal que eu quero aqui para bater um papo com a gente. Não é nenhum outro que não esteja aqui, pode ser que tenha faltado algum. Celso, por exemplo, era para estar aqui do nosso lado, e o Marco Couto, que é vice-presidente. O Marco Couto está... mas tem algum problema no joelho, com dificuldade para se locomover, pediu desculpa por não estar aqui, e o Celso por causa dessa, acompanhando a PEC 10 avergonhada, né? Que se diz que é a PEC 10 que está em tramitação lá no Senado, e a gente entende a razão dele não estar aqui. Então, não tem formalidade aqui, só adiantando, esse é um bate-papo, uma apresentação, um pouco do trabalho, depois a gente abrir o microfone para que cada um faça as suas considerações, as suas perguntas, tire as suas dúvidas e finaliza depois, agradecer mais uma vez o Senafresp, oferecendo aí um happy hour, um bate-papo pós essa reunião aqui, que não tem formalidade. Nós temos a bandeira ali, porque já estava no espaço aqui, mas não tem hino nacional, não tem nenhum tipo de formalidade. Então, quero passar aqui para a Rosana, para também fazer suas considerações iniciais, e depois a gente passa aí para fazer as apresentações de diretorias e conselhos aí. Obrigado. Eu vou falar mesmo sentada aqui, né? Já que chegou a cadeira do Celso. Vou ser bem breve. Eu assumi agora a diretoria intersindical, né? Com a saída. Está sem som? Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Obrigada. Eu convidei alguns aqui pessoalmente, né? Fui bem insistente com alguns, mas obrigada aqui pela presença. Eu assumi há pouco tempo a diretoria intersindical, então foi o primeiro CD que eu participei lá em Brasília, da FENAFISCO. O Clóvis, ele propôs esse bate-papo, né, que vamos ser... Durante o ano passado, a FENAFISCO ela fez mais CDs em Brasília, focado mais por conta da reforma tributária. E este ano, a FENAFISCO vai ser itinerante realmente, né? Vão acontecer os CDs nas diversas capitais dos estados. E São Paulo vai sediar agora, amanhã e sexta-feira, um CD, aqui, o nosso CD, aqui na capital. E o Clóvis propôs, e a gente estava lá, eu, o Chicarone e o Gabriel, e nós acatamos, né, gostamos da proposta dele, de atrair o pessoal, né, de engajar a base e conhecer mais o trabalho da FENAFISCO, porque aqui a gente tem um trabalho, o Gabriel depois vai apresentar, o trabalho que o Senafresp faz aqui, nível estadual, mas também a gente procura esse trabalho para conhecer os outros estados, estar próximo deles, e ainda mais agora com essa questão da reforma tributária, que vamos ser um fisco, né, um imposto único de todos nós, né? Então, essa proposta do Clóvis foi muito bem aceita por a gente e espero que seja sucesso nos próximos CDs, né? Então, é isso. Obrigada pela presença de todos vocês. E vocês estão aqui e a gente quer que vocês se engajem nisso e repliquem, né, nas suas cidades, nas suas regiões, no seu local de trabalho, para repassar todo esse conhecimento sobre a FENAFISCO e sobre o trabalho que o Senafresp faz. Porque eu mesma, assim, eu ficava, nossa, né, antes de atuar no Senafresp, não sabia muito bem, né? Até a gente conhecer como o trabalho, cada trabalho vem um resultado
depois. Então, isso apesar de ser cansativo, que eu, por exemplo, não sou afastada, a gente acumula funções, mas é gratificante quando você vê que consegue, né, os resultados. E é pela nossa carreira, né? Então é isso. Obrigada a todos. Gabriel vai apresentar. Eu já passo o telefone para frente, mas eu sou lá de Mato Grosso do Sul e tive como presidente lá da nossa entidade 2 vezes. E vários colegas hoje, ainda, que são filiados ao sindicato desde sempre, falam, você está onde, Clóvis? Estou lá, estou como diretor da FENAFISC. Então, a FENAFISC faz o que mesmo? Isso é normal, isso é comum. Gente, e é muito interessante a gente saber que a gente tem condições e capacidade, desde que sejamos unidos, de fazer a diferença aí no Brasil. Quando a gente fala que nessa reforma tributária a gente pôde interferir em situações que pareciam impossíveis, é fato. Quando a gente olha para a PEC 103, que é a PEC não, a Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, foi ruim, mas poderia ter sido pior. Tem situações ali colocadas, escritas por diretores da própria FENAFISC, dentro do seu texto. Quando a gente fala que a PEC 32, a reforma administrativa, não andou, foi muito trabalho centrado para que aquilo não pudesse andar, um movimento muito forte para que a reforma administrativa não caminhasse. Então, assim, são situações... A PEC emergencial, que tratou daquele ponto ali, foi assim, uma luta árdua no dia da votação para a gente tirar situações ali que eram extremamente prejudiciais a gente. Então a gente sabe e muitas vezes a nossa base não conhece, apesar de ser filiado, apesar de estar, né, contribuindo mensalmente, mas não sabe o que isso significa no dia a dia. Então essa é a ideia do FENAFISC, do projeto FENAFISC itinerante, nesse primeiro evento com a base do Sinafresp. Então esse é o nosso bate-papo aqui. Devolvo aí para o Chicarone para a gente dar continuidade. E se se for feita a apresentação, a gente queria depois de apresentar as diretorias que estão presentes das 2 entidades. Talvez fosse interessante, rapidamente, que cada um subisse aqui para a gente falar em qual diretoria está colocada. Se você fizer. Então vamos lá. Essa é um ensaio ao vivo aqui, né? Isso. Então vamos lá, vamos ver. Cobaia tá. Aqui eu acho que a gente próximos. tem as seguintes etapas a serem cumpridas agora, assim, que me parece o jeito... Os tópicos, vamos ver qual é o jeito didático dos tópicos. A gente tem que se apresentar, a gente tem gente de vários estados aqui, diversos estados, né? E me passa pela mente, vocês me ajudem assim. Existe aqui em São Paulo, que eu acho que está passando pela cabeça de cada um de vocês, eu vejo engrenagens mentais se movendo aqui, ainda pensando esse tipo de coisa. Escuta, mas eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar na Lesp. Quem resolve o meu problema é o governador, né? Eu acho que isso pode passar na cabeça das pessoas, passa muito na minha. Então, assim, temos uma coisa para ser feita em algum momento, que é, nós, Sinafresp, estamos aqui, a diretoria, estamos aqui no nosso 3º ano de mandato e temos lá 10 minutos, não são 11, 10 minutos de uma apresentação do Gabriel, em que ele vai falar de coisas que fizemos que casam com a FENAFISC e que casam com aqui em São Paulo. Aí dá uma cara do que São Paulo tem feito, né? Depois eu acho que a FENAFISC vai ter também alguma apresentação de mais coisas, ou até através dos seus próprios diretores, né? De cada um dos diretores. Então, e depois, aí o que realmente importa é se essas engrenagens mentais de fato estão se movendo nessa direção ou em quaisquer outras direções. E aí a gente vai conversar. É isso mesmo? Perfeito. Então, se for assim, eu chamaria o Gabriel para falar aqui 10 minutinhos. Depois você já vem falando de toda a FENAFISC, apresentando todos os nossos colegas aqui, e aí já toca a conversa na sua dinâmica, na vossa dinâmica. Combinado? Ótimo, perfeito. Fica bom? Então tá bom. Em sendo assim... Fica os presidentes aí, eu passo aqui. Gabriel, eu vou confiscar aqui o negócio. Gabriel, meu camarada. Se vocês também, inclusive, depois comentarem que, olha, essa falta de formalismo não pega bem, nas próximas edições a gente vai melhorar isso aí. Bota aqui. A gente é muito maloqueiro, né? A gente é maloqueiro, mas não ficou bom isso aqui. A gente é maloqueiro, mas o resto...
É que a gente brinca também aqui na diretoria, que a gente fala que a gente é muito maloqueiro na diretoria. A gente só anda em bando. Vocês veem que vocês não veem um de nós. Vocês veem 2, 3, 5, né? Então, saudosa maloca. Isso é paulista. Tem que pegar o microfone? Ó, eu vou pôr... Acho que é bom. O outro para você gravar. Então tá rodando aí. Pronto. Bom, gente, eu fiquei com a tarefa aqui de contar mais ou menos o que o Sinafresp fez nesses 2 anos e meio quase, né, da nossa diretoria. Então, como o Chicarone disse, a gente é uma diretoria, assim, a maioria dos diretores eram muito inexperientes, de muitos era a primeira vez que estava vindo para esse mundo sindical, né, e alguns tinham alguma pouca experiência, assim, como representante. No meu caso, o caso do Chicarone foi uma vez, a Michelle acho que foi 3 vezes, e o Osório, nosso mestre aqui, guru, que o Osório já era de longo tempo o trabalho aí. Então, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva, eu vou falar rapidinho, se bobear nem vai dar uns 10 minutinhos. Tá? Então, a gente assumiu então em 2022, né? E a primeira coisa que a gente fez foi se aproximar de uma série de carreiras de servidores públicos de São Paulo em busca do nosso, vamos ver se a gente consegue um reajuste do salário do governador. Então, esse trabalho foi feito aí com o pessoal, os oficiais da Polícia Militar, os delegados da Polícia Civil, né, o pessoal das carreiras de engenharia do Estado, que são aquelas carreiras que estão ali no abate-teto, né, que teriam interesse em aumentar o valor do subsídio do governador, que aqui em São Paulo esperamos que não fique até 2027, mas em princípio até 2027 é o nosso limite remuneratório, que vocês já estão cansados de saber que essa novela já existe desde lá da emenda 41 de 2003, né? Então já vai fazer 21 anos já. Então teve esse fórum de entidades, a gente se aproximou bastante, até hoje a gente tem esse fórum de entidades, a gente trabalha ainda em parceria com eles, né, mesmo porque a luta continua aqui no âmbito de São Paulo, porque como o Francelino disse, essa emenda constitucional acabou colocando o teto 100 apenas para as carreiras da administração tributária. Então, as outras carreiras em São Paulo continuam com o problema do subteto. Não vão resolver em 2027. Aí aqui tem algumas fotos, né? Então a gente teve a gente já estava cansado, né, disso aqui, da gente ter que fazer esses atos pelo reajuste do teto salarial. Todo ano era aquela confusão que a gente já está. Aí, como foi dito aqui pelo Chicarone, a gente também começou a se aproximar bastante do Fenafisco, porque a gente falou, poxa, a gente tem uma federação, aí eu acho que assim, a gente tem que também falar que o Glauco ajudou muito nisso, que está na diretoria da Fenafisco. A gente falou, a gente tem uma federação, a gente tem que construir muita coisa junto. Praticamente no Brasil, que é uma federação, digamos, atípica, 90% das coisas são discutidas e decididas em Brasília. Essa autonomia dos estados não é tão grande assim, né? Então a gente precisava trabalhar junto. E eu brinco, eu falo sempre com a Michelle que na diretoria a gente tem uma coisa que a gente fala assim, não importa, cara, tem um evento, alguém tem que ir. Se for 2 ou 3, melhor ainda. Mas é o evento do pessoal que cria borboleta no interior de São Paulo. Não importa. Se a gente foi convidado, vamos ir, porque lá a gente pode ter um network, a gente pode conhecer alguém que conhece alguém, que abre uma porta, né? E tudo na vida é relacionamento. Não adianta, né? A gente depende de relacionamento para fazer política. E a gente depende da política para viver. E servidor público depende mais ainda da política. Não adianta você falar, eu não gosto de política. Bom, você não gosta de política, mas os políticos vão decidir a sua vida. E você, como servidor, eles vão decidir muito mais ainda a sua vida. Então a gente começou a se aproximar, a gente se aproximou bastante do Fenafisco. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho que o Fenafisco fazia direito. E olha que eu sou uma pessoa até que bem informada na classe, hein? E hoje eu vejo assim, um trabalho muito complicado, muito árduo. Eu vejo o quanto que eles ficam, vai para Brasília, aí chega lá, aí corre ao aeroporto, aí vai num deputado, vai no outro, aí vai para o Congresso. Tem hora para chegar no Congresso, não tem hora para sair, às vezes é meia-noite, 1h da manhã. Então, assim, é um trabalho muito complicado, a gente tem que realmente tirar o chapéu pelo pessoal que está disposto a fazer isso. Por quê? Aí afasta da família, afasta, né, de outras coisas e está lá batalhando, porque é difícil, viu? A política é complicada, não é nem um pouco fácil. Bom, a gente conseguiu o teto salarial lá, né, o novo teto salarial, que
Nossa, graças a Deus conseguimos isso aí, que deu um refresco para a gente poder focar em outras coisas. Bom, aqui a gente está falando fizemos uma série de eventos, acho que eu já falei isso. Articulações políticas, focando na garantia da isonomia dos entes federados na reforma tributária, que foi toda aquela briga que o Francelino já falou bastante, e o Espada também, então eu vou passar aqui, que eu acho que não tem necessidade de ficar repetindo isso. Né, a gente também fez um evento em parceria com a Febrafit lá em Brasília sobre reforma tributária, que foi bem legal, porque uma série de players assim importantes no Congresso, em especial na Câmara, participou do evento e a gente conseguiu se aproximar bastante deles. E aí tiveram outros eventos, teve inclusive um aqui em Guarulhos, que o Chicarone foi, o Glauco, e que também foi bem legal, porque a gente ficava lá, né, cada um no seu estado ali buzinando no ouvido do pessoal da importância e tal. Então isso é um trabalho coletivo em que envolveu o pessoal de todos os estados e a gente tem que fazer a nossa parte aqui em São Paulo. Né? A gente não pode simplesmente lavar as mãos e falar, isso é um problema lá de Brasília. Né? Mas os deputados têm base, e as bases são aonde? Nos estados. Né? Fizemos esse workshop do papel do fisco paulista na sociedade, em parceria com a Febrafit. Esse workshop foi uma das coisas que fez com que uma série de documentos que a gente depois foi discutir em outros eventos que eu vou mostrar aqui. Que aqui eu estou em 2023. Já. Sim, isso aqui também achei super legal. A gente participou de um evento promovido pela Internacional de Serviços Públicos lá na Colômbia, em que a gente conseguiu ver como funciona os fiscos de outros países e como que é tratada essa questão de IVA em outros países e tal. Então, também abre bastante a mente, você vê outros modelos que existem, que funcionam, que muitas vezes são até mais simples do que os nossos. E também, assim, esse pessoal tem muita força junto a uma série de governos, inclusive no governo do atual presidente Lula, eles são muitas vezes ouvidos. Então, a gente também se aproximou deles por conta disso. Né? Teve o Educafisco, né, que a gente já... É uma das coisas que essa diretoria realmente luta por, né, que é dar educação fiscal para a sociedade, né, seja desde os contadores e das pessoas que trabalham já de forma mais focada, até aquele aluno do ensino fundamental, se ele saber para que servem os impostos, que ele também paga imposto, e aquilo é revertido para ele. Então a gente está bem focado nisso, né? Aí teve o Conefip, que eu achei animal dos três, foi o melhor, assim, modéstia à parte. Eu acho que foi um momento muito legal da classe. A gente ficou junto, meio que internado, num hotel legal, a gente discutiu uma série de coisas e saiu uma série de ideias muito legais que a gente está tentando implementar e está implementando aqui em São Paulo, que inclusive é uma decisão do nosso próprio estatuto, né? Que o Conefip, que é a autoridade máxima, só fica abaixo da AGE. Então, entre essas coisas, a gente tem o nosso querido teletrabalho, por exemplo, que agora está dando mó bafafá aí. Foi uma das coisas que foi aprovada no Conefip como sendo uma das principais bandeiras do Sinafresp aí pelos próximos 3 anos. E o Projeto Orienta, que é outra coisa que também eu falo, eu participei de alguns aí, está sendo capitaneado pelo Devanir, nosso tesoureiro, que está ali, né, e pela Marilene, principalmente aqui, nossa diretora. E, assim, é um projeto que realmente abre as portas do fisco para toda a sociedade. Então, a gente hoje, eu acredito, não, eu tenho certeza que a gente hoje é visto com outros olhos pela sociedade paulista, graças a esses eventos do Projeto Orienta. Então, está sendo super bem falado, super bem divulgado. É uma coisa que eu acho que a gente tem que continuar seguindo nessa linha para poder aproximar a sociedade da gente, porque o que eu senti é que a gente não era muito bem visto pela sociedade, como aquele cara que vem aqui vai me multar e vai me ferrar. E não é para isso que a gente serve. A gente também tem que fazer isso, mas a gente também tem que orientar, também tem que ter uma participação social. Acho que o nosso papel social é muito importante. E esse movimento Orienta, ele está voltado para isso aí. Aí, prêmio Fisco na Escola, que foi assim uma coisa emocionante que aconteceu, eu acho que a gente vai falar aqui, né? Esse aqui para mim foi assim, de todos, desde que eu entrei na carreira, pelo menos, de tudo aquilo que eu vi na carreira, isso aqui foi o must, entendeu? Foi muito bom, muito bom, muito bom. Que foi o reconhecimento nosso lá, entendeu? Na Lesp. Então, dentre isso, teve esse prêmio Fisco na Escola, que eu acho que foi uma ideia da Lígia com a Michele.
que saiu do Conefip, mas vocês resolveram levar à prática. Vamos fazer. Então, assim, foi muito legal que, inclusive, o secretário ficou emocionado, o presidente da Lesp. Então, realmente, a gente está querendo valorizar isso, como eu disse. O Orienta seria, assim, para os adultos e o Fisco na escola seria para as crianças, para as próximas gerações. Então, fizemos o Conefip, fizemos essa apresentação aqui dos 35 anos, dessa cerimônia, dos 35 anos lá na Lesp, falamos no púlpito, subimos, assim, nossa, foi... Né, a gente se sentiu, pô, caramba, a gente está sendo valorizado pra caramba. E agora vai ter o Salva de Prata, né? Não se esqueçam, na Câmara, e espero que todos vão, porque também eu tenho certeza que vai ser muito legal. Se me permite, Gabriel, é porque assim, aí para os nossos colegas dos estados, né? São Paulo é muito grande, então a gente chegar perto do presidente da Lesp, você chegar perto do púlpito da Lesp, é um negócio que é super complicado, isso, né? E isso foi você que se trollou aqui, viu? Pois é, passou o tempo. Eu que estou falando há 10 minutos aqui. Mas é isso. Então, assim, por isso esse nosso orgulho, por isso esse maravilhamento em função dessa sessão solene que foi feita lá a propósito dos 35 anos do Sinafresp. Gabriel. Bom, aqui acho que o Francelino já comentou, a gente está junto do FENAFISCO, acompanhando essas articulações de leis complementares, desses grupos de trabalho, que tem um monte, o Chicarone mesmo mandou lá no nosso grupo da diretoria, tem 20 grupos lá do Eurico, e tem mais não sei quantos que tem gente da Fazenda, ou seja, o negócio está fervendo. Né? As articulações das leis complementares, da reforma em Brasília, e a gente está lutando aí junto com essas outras carreiras para ver se em São Paulo a gente consegue adiantar esse teto remuneratório, até também para poder resolver o problema das outras carreiras, porque o problema continua para todas as outras carreiras em São Paulo, né? Não mudou nada. E é isso, gente. Acho que a gente continua com o Orienta, vai ter vários, pessoal aí, quem puder ir, vai, a gente está sempre divulgando, né? Vai ter um em Bauru agora, o próximo vai ser em Bauru, né, Marina? Dia 30 em Bauru, 30 de abril. E é isso, acho que é isso aí. Aqui, se me permitem, então, muito rapidamente, mais um minuto, assim. O que a gente tentou trazer aqui foi a dinâmica de atuação do Sinafresp, especialmente aqui no Estado, até porque, de novo, essas engrenagens mentais dizem, mas vocês estão ficando muito em Brasília, né? Essa foi uma tônica que a gente ouviu muito referente ou ligada à diretoria anterior. Sem qualquer questão disso, mas é uma questão que nos preocupa, que estar em Brasília é absolutamente importante. Mas fazer as atividades que fizemos aqui é absolutamente importante. E uma outra coisa também super mega importante são justamente essas iniciativas que nos próximos slides levam os nossos técnicos para a categoria, para a sociedade. Então a gente tem essa cartilha aqui que a gente está construindo junto com a categoria. Você consegue avançar o próximo? Eu consigo aqui, Chico. Então, pronto. Esse? E para dizer, então, isso, né? Nós temos feito podcasts com gente do ITCMD, podcasts com gente do IPVA, podcasts, apoio ao Roadshow, que agora mexeu com o agro, né? Então, assim, levando os nossos técnicos, é impressionante o efeito, o impacto que isso dá nos colegas da base que trabalham, que não eram valorizados até há muito pouco tempo atrás, continuam não sendo valorizados, porque a gente ainda tem que brigar toda hora sobre tudo, né? Mas, assim, quando a pessoa consegue levar a sua qualidade técnica, o seu conhecimento, o resultado do seu trabalho para mídia, digamos assim, ainda que seja mídia sindical, isso aproxima pessoas do sindicato. Por exemplo, o Glauco e o Rodrigo Frota, lá num dos nossos podcasts, né? Ali a gente tem colegas nesse evento mais recente agora. Então, acho que é isso. E aí sim, Gabriel, desculpa. Agora, a gente consegue botar esse vídeo aqui? Esse é um vídeo... E encerramos aqui. É a fazenda. Esse prédio aí é o que a gente carinhosamente chama de prédião. É a sede do nosso
da Secretaria da Fazenda. O sindicato não coube, não coube aí, a gente precisou de um outro espaço. Isso é bem no centro de São Paulo, é a Avenida Rangel Pestana, isso aí. Estado de São Paulo, população aproximadamente de 45 milhões de habitantes, 3,5 milhões de alunos em rede de ensino público. Na saúde, o SUS em São Paulo proporciona um pouco mais de 1 bilhão de procedimentos por ano. Possui mais de 108 mil servidores garantindo segurança pública. O que são os profissionais que garantem a receita tributária aos cofres públicos? Os auditores fiscais da Receita Estadual. Nos últimos 12 meses, a receita tributária foi de 238 bilhões de reais, composta por um grupo técnico de formação heterogênea, altamente qualificado e em constante aprimoramento. Os auditores fiscais trabalham promovendo a justiça fiscal, combatendo a concorrência desleal, estimulando a conformidade tributária e promovendo ações de educação fiscal. Fundamentado em valores como ética e integridade, o Fisco Paulista promove a justiça social. Fisco Paulista, a receita é para todos. Muito bem. Quem conduz agora, Cláudio? Francelino, você? Aquele ator lá só da... Engalacei a colega para falar, Muito bem. Na linha mineira, que eu gosto de sempre conduzir, que é Oncotô e Proncovô. Então, Oncotô agora vamos acolher e reconhecer os colegas da FENAFISCO. Fazer uma observação aqui, se me permite, na apresentação. A gente viu muito resultado, mas a gente não veio aqui para enaltecer apenas esse trabalho que é feito pelas entidades. A gente veio também para colocar um problema, né? E eu acho que isso já para ficar inculcado na cabeça de todos aqui presentes, né? Que nada disso acontece se não tiverem colegas à frente desse trabalho, auditores, e se a gente não tiver representatividade política. A Gabriel falou uma coisa importante, são os relacionamentos que nos aproximam, que nos fazem ter contatos, mas é bom falar, talvez seja agradável a gente estar aqui quando tem resultado para mostrar. E a gente vê, quando as coisas vão indo bem, a falta de engajamento de colegas. Ah, não, está tudo indo muito bem. Na verdade, quando se vê muito a mobilização, quando tudo vai muito mal, né? Aí os colegas falam, nós precisamos arregaçar e precisamos ir para a luta. Mas nada disso vai para frente se não tiver gente disposta a sair do Congresso, que o Gabriel falou, de madrugada, estar lá no outro dia de manhã e fazer esse trabalho todo dia. Então, o nosso bate-papo aqui é muito nesse sentido. Olha, esse trabalho precisa continuar. Quem é que vai assumir a responsabilidade pelos... Tem gente nova chegando, tem muita gente se aposentando, indo embora, mas nós temos que fazer esse trabalho pensando no que está chegando e pensando no aposentado, né, Glauco? Então, é nessa linha. Ô, Francelino, eu vou pedir então para você fazer a chamada aí dos nossos diretores, tá? Passar a palavra para você. E tem depois um pequeno videozinho que foi passado para a Francine. Deixa só o pessoal subir aí. Eu perdi um. Cadê o outro? Tá comigo. O meu tá aqui. Bom, então aí com muita satisfação, eu vou começar pela estar aqui à frente. E como eu descobri que ele é conhecido aqui como Osório, tá? E é de São Paulo, seria um grande... Oi? Osório não é você, não? É Honório. Ah, desculpa, Honório. Honório, então pronto. Eu pensei que estivesse brincando com o Glauco. Então, e a gente não poderia deixar de dizer porque Glauco tem sido um grande parceiro da gente, Sinafresp, fazendo essa ligação, sindicato muito respeitado e trabalhado muito conosco. E Glauco é o nosso diretor administrativo. Vem aqui, Glauco, por favor, para dizer o que é que você faz, né? O que é que você trabalha, enfim. Se você quiser falar só com os dois segurando assim, vai dar certo. Vai aprender à vontade. Não, bom, todo mundo me conhece, né?
Atualmente eu sou diretor administrativo e financeiro, minha maior função é pagar as contas. Mas a gente faz na verdade, tem colaborado bastante com todo mundo, todo diretor da FENAFISCO tem como segunda função o apoio à parte parlamentar, né? Então a gente faz isso, todo mundo faz, eu tenho feito também. O Francelino contou aqui de uma emergenciazinha, aí teve que ser... Era um deputado de São Paulo que estava com problema, então eu e o Rodrigo fomos. E sempre que a gente pode tá no Congresso, além das nossas atividades, e vou participando de tudo, né? A gente vai participando um pouco daqui, um pouco dali, cobrando as coisas. E sempre uma das coisas que também os diretores fazem, na medida do possível, tentar fazer a ponte entre o sindicato e a federação. Eu tento fazer isso sempre, né? E de vez em quando eu vou só aproveitar, vou fazer uma cobrança em público. A Michelle está devendo a revista da educação. É você, né? Ela não. Não, porque assim, aí eu só vou me permitir fazer uma coisa. Tem algumas paixões, e esse projeto, a Lígia, Michelle, foi uma paixão minha também. É isso. Muito bem. Foi a única sessão de homem à frente das mulheres, porque, obrigado, Glauco, que tem sido um grande parceiro da gente, ela tem trabalhado bastante. E não é só pagar contas, não, tá? Está sendo modesto. Tem trabalhado como coringa na FENAFISCO, inclusive nas articulações políticas com as entidades nacionais. É um dos grandes parceiros da gente nessa construção. Aposentado, exatamente, né? Tem que fazer alguma coisa, porque eu acho que a mulher deu muita pressão nele e começou a trabalhar mais na FENAFISCO. Muito brincadeira isso, Glauco, tem ajudado muita gente. Mas, como este ano a FENAFISCO botou como tema uma preocupação que nós tínhamos, que é em relação à questão das mulheres, a partir de agora eu vou chamar uma e depois a outra, eu vou chamar que está à frente de um dos maiores projetos deste ano, que é a nossa diretora Helena. Helena, por favor. Esse é pra gente te ouvir, esse é pra gravação. Pode segurar, não, vamos prender. Acho que é Você Boa tarde, eu sou a Helena, né, como a Celina já apresentou. Estou hoje atualmente ocupando a diretoria do Departamento de Integração Sindical. Eu sou ligada eu sou do Fisco Estadual Paraibano, sou pernambucana, mas sou concursada pelo Estado da Paraíba. Sou vice-presidente do Fisco PV. Bom, como o Francelino falou, já adiantou, hoje eu estou ligada a essa missão nobre, missão difícil, então estou coordenando a FENAFISCO, que acontecerá nos dias 22 a 25 de outubro, em Recife, e lá a gente vai promover o primeiro encontro, assim, a gente colocou como temática, né, da FENAFISCO o protagonismo da mulher, né, na administração pública, na política e no sindicalismo. E, assim, eu atualmente estou nessa coordenação e uma das maiores, das minhas maiores atividades é pedir para a Glauco abrir a carteira e liberar dinheiro, né? Isso aqui. Nossa, está muito trabalhoso. Então, eu fico ali, catando ele bem, né? Vou falar assim, traz um bolinho para ele, como eu já trouxe. Para facilitar. Mas está dando certo a parceria. Bom, mas é um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez ao anfitrião, né, a Fred, a professora Chicanone, e espero, né, vocês lá em Recife, em outubro, Michelle, as moças do Rosana, cadê a Rosana? Marilene, todas lá participando, tá? Então é isso. Obrigado, Helena. O desafio não é fácil, tá? O desafio que ela está à frente da coordenação é finalmente a gente nem percebe isso, pessoal. A discriminação é muito grande, é muito forte. É forte no nosso meio. É forte no sindicalismo, na política, em todo local. E por mais que a gente fale, o homem não tem capacidade de falar, porque lhe falta
o necessário para sentir que é ser mulher. É viver essa discriminação e essa dor e essa angústia de ter, ao longo de toda a sua vida, sofrer o que vocês sofrem. A gente tem uma vaga noção do que isso aconteceu, em que pese a gente negar essa realidade. Mas a realidade, infelizmente, não é muito premente ainda no nosso meio. Então, para complementar a questão das mulheres, Marlúcia, por favor, a nossa segunda diretora mulher que temos na FENAFISC. Por favor, Marlúcia. Tem que segurar isso aqui. Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo, né? E é a segunda vez que eu estreio nesse palco aqui, bonito, né? Esse negócio chique. Bom, eu sou Marlúcia, sou baiana, sou da direção do Sindicefaz, né, o Sindicato Fisco Baiano, e já estou no 3º mandato da FENAFISCO. E na primeira gestão, eu não sei se eu era a única, né? Mas acho que tinha a Gabriela também, né? Tinha a Gabriela, na segunda que só eu. E foi uma briga que eu sempre fiz com a diretoria, é que a gente precisava atrair mais mulheres para a FENAFISCO, a direção da FENAFISCO, e para as direções dos sindicatos. E eu fiquei ali junto com a Helena encantada com a apresentação que vocês fizeram aqui. Porque, eu esqueci de dizer, eu sou diretora de comunicação da FENAFISCO. Porque um dos dilemas nossos é justamente um pouco o que o Chicarone e o Francelino falou, que é, assim, a gente tem uma ligação com os sindicatos, né? A federação representa os sindicatos, e nos CDs está sempre renovando, vão 2 pessoas, muda as direções, mas a gente não consegue fazer assim uma aproximação maior com a base dos sindicatos. E é claro, o sindicato, a base se relaciona com o sindicato, com suas dores mais prementes. Mas essa pergunta, e a FENAFISCO? E o que essa federação faz? E por que eu devo prestar atenção nela ou ouvi-la, né? Então, esses eventos que o Clóvis está inaugurando, né? A gente está inaugurando aqui da FENAFISCO itinerante, é justamente para a gente ouvir essas experiências. E a de vocês é maravilhosa, gente, o que vocês fizeram nesses últimos tempos. E isso serve de inspiração para nós, nos estados, nos sindicatos, e para a federação também. E eu ver a quantidade de mulheres que tem aqui. Porque é isso, o Francelino falou bem, é um problema que não é da FENAFISCO e não é da Sinafresp. É um problema nacional da pouca participação política sindical das mulheres. E aí tem uma série de questões, né? Por que isso ocorre? Então, fazer esse esforço de falar com as mulheres, de conhecer as mulheres, de dizer, olha, venha para cá, porque, né, aqui você vai ser ouvida, aqui a gente vai lutar, né, para que tenham mais mulheres ocupando cargos, para que tenham mais mulheres no sindicato, para que, né, e o sindicato precisa ser acolhedor, precisa ouvir as mulheres. São nessa troca de experiências que a gente vai se modificando e vai melhorando. E aí, né, essas oportunidades que a gente vai ter esse ano, que nós não tivemos ano passado, porque os CDs foram muito lá em Brasília, a gente vai, né, assim, expandindo, vamos dizer assim, ou tornando a FENAFISCO mais conhecida. E a gente vai intensificando os nossos laços, vendo as experiências de vocês e reproduzindo nos estados. E aí a gente fala da comunicação, aí fala da formação, que são projetos que a gente pretende implementar também esse ano. E aí, falando da comunicação, é uma luta nossa também, de que a base do Sinafresp, do Sindicefaz, do Sindifiscos, do país todo, acessem, vejam o que é que a FENAFISCO fez, qual foi o projeto lá que mobilizou tanta gente de tantos estados para que a gente conseguisse influenciar, conversar com os deputados. Né? É assim que a gente vai se tornando mais forte, porque a gente tem as lutas estaduais, né? Que é o que nos liga aos sindicatos de cada um de nós, mas tem as lutas nacionais. E a FENAFISCO se tornou muito mais conhecida, né? Porque antes a gente tateava muito nessa questão, quando a gente
passou a falar da reforma tributária, a influenciar, a ouvir os colegas de São Paulo, de Minas Gerais. Olha, vamos fazer uma campanha publicitária, vamos fazer uma revista, vamos fazer uma Bíblia, como nós fizemos, né? São dessas interações que a gente tenta construir, que a gente vai se tornando, né, melhor, mais democrático, mais conhecido pela sociedade, né? E vai assim, deixando de atuar só para dentro ou só para tratar das nossas questões, mas integrando também as necessidades da sociedade. Então, eu fico muito encantada com essa experiência. Acho que a gente deve reproduzir ao máximo nos CDs e nos próximos anos, porque isso vai aproximando, né, a federação, que é nacional, que o pessoal pensa que fica lá em Brasília, mas do dia a dia e do cotidiano de cada um dos associados. Então, agradecer e parabenizar a experiência de vocês, que certamente a gente vai copiar aí pelo resto do país. Obrigado, Marlúcia. Vamos pular aqui, estava aqui, vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para o mais, não vou dizer o mais velho, mas o mais antigo na diretoria, que está lá comigo, que é o nosso querido Ricardo. Por favor, Ricardo. Ricardo tem muita experiência. Ricardo, o que é que você faz? Enfim, conta a tua história um pouco com a gente. Tão antigo assim, não. Boa tarde, pessoal. Esse é para gravar, Ricardo. Ah, vai gravar. Pode ficar na mão, pode falar besteira, não, né? Boa tarde, pessoal. Aí, Francilina, que eu vou exagerando um pouco. Eu sou... Deixa eu lhe ajudar. Esse é o que vai me denunciar. Então, eu sou da diretoria da FENAFISCO, né? Diretor do Sindifisco Mato Grosso. Sou paulista de nascimento, mas sou diretor do Sindifisco Mato Grosso. E na diretoria para assuntos técnicos. Mas como o Glauco bem assim, ressaltou, nós lá da FENAFISCO, nós não temos assim uma definição muito clara do quem vai fazer o quê. E a gente acaba fazendo tudo, né? Principalmente aí nessa questão da parlamentar, né? A parlamentar, nós tivemos uma atuação que foi uma atuação, na minha percepção, fantástica, né? Nós temos representantes da FENAFISCO nas 4 regiões do Brasil. As 4 regiões nós temos representantes da diretoria, na diretoria, e assim, e os colegas atuaram de uma forma em que um deputado, por exemplo, não pôde negar para mim, ia falar contrariamente, né? ia falar pelo PL, contrariamente ao nosso projeto, e ele não teve a coragem de negar para mim, não só deixar de falar, como voltar a nosso favor. Então, ele ia falar contrário, e com uma intervenção de um conhecido, né, da sua região, ele não só deixou de falar contrariamente, mas votou a nosso favor, porque era praticamente impossível nós conseguirmos 308 votos. Era quase que impossível. Quando a gente imaginou que nós teríamos que, para emplacar o projeto, teríamos que ter 308 votos de 513, era muita coisa, né? Então, essa atuação assim, em conjunto e sistemática é que garantiu essa vitória. Então, nós, lá da diretoria, nós trabalhamos dessa forma. Se precisar o Glauco ajudar em que eu ajude ele a liberar o dinheiro, eu ajudo, não tem problema, né? O Glauco, ele trabalha assim, ele atravessa o rio Cuiabá a nada e não molha a areia que ele colocou nas mãos, né? Então, assim, eu quero mesmo parabenizar pela atuação, primeiramente, nossa mesmo, né? De todo o corpo e os filiados da federação, e também pelo belíssimo trabalho que foi apresentado aqui para nós. E o Gabriel tem razão de se emocionar quando apresenta aí os projetos para vocês. Então, fico muito lisonjeado em fazer parte dessa equipe e estamos aí sempre à disposição no que a gente puder colaborar, tá? Obrigado, Ricardo. Ricardo está aqui paulista, né? Como é que diz? Então, nós vamos trocar. Fica melhor. Massa. Bom, aí, Chicarone, deu uma saída aqui. Fazer isso aqui agora?
Foi jogador daqui. A gente está de que lado? Está do outro lado, então vamos contar no lado. Então aqui, vamos chamar, saiu do centro-oeste, norte, né? Vamos lá, vamos para o norte mesmo. Mauro, vamos continuar lá. Por favor, nosso diretor. Acho que o mais recente diretor, não é isso? O mais recente que está presente aqui. Enfim, Mauro, o que é que você faz da vida? O que é que você trabalha? Conta um pouco da tua história. Bom, sou Mauro Roberto, do Mato Grosso, mas estou em Rondônia, já presidente do sindicato lá pelo 5º mandato, né? E na FENAFISCO já tive a oportunidade também de ser diretor jurídico. Já não sou tão novo assim na FENAFISCO, já devo ter ali mais de 15 anos já na FENAFISCO. E hoje nós estamos na pasta de diretor de departamento de acompanhamento de planejamento estratégico. Então, ali a gente faz de tudo. E nessa área política, a gente tem trabalhado bastante, não só a nível local, como a nível de Brasília também. Fizemos um trabalho lá em Rondônia, conjunto com os auditores municipais, nessa aprovação da reforma tributária. Nós conseguimos ali 80% dos votos dos deputados federais favorável, mas esse trabalho conjunto, sempre conjunto, buscando parcerias com as entidades. E agora a gente está querendo desenvolver um trabalho agora um pouco mais forte de participação política na FENAFISCO, né? Esse é um ano político, onde nós vamos estar elegendo aí vereadores e prefeitos, e nós estamos defendendo a participação dos colegas, se aproximarem, defendendo candidaturas próprias de colegas, defendendo uma aproximação, participação, aproximação de partido político, se envolver, porque como a gente depende muito, né, dos políticos, da classe política, essa aproximação é muito boa para nós. Eu fui cobrado uma vez de um deputado e onde eu passo eu falo isso para os colegas, que nós somos muito bons para pedir, né, para irmos nos gabinetes pedir. E no momento de uma campanha eleitoral, a gente se afasta. Então o colega, esse deputado falou para mim, olha, eu recebo vocês aqui muito bem, dou cafezinho, trato bem. Mas vocês, na época da eleição, desaparecem. E aí, quando vem janeiro, fevereiro, que a gente toma posse, vocês aparecem aqui com uma nova demanda. Então, vocês pedem, eu recebo bem, mas virou as costas, eu vou virar as costas para vocês também. Então, o nosso papel hoje na FENAFISCO é fazer esse apelo, para que a gente se aproxime, para que a gente participe, para a hora que nós chegarmos lá para pedir, nós sejamos reconhecidos também como parceiros. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Mauro. Vamos voltar para cá. Vamos pegar um mais velhinho, um menos novo. Vamos voltar. Vamos para o Nordeste? Não, vamos para o Nordeste. Márcio, nosso diretor, o diretor mais feliz ultimamente. Depois, se ele quiser, ele diga o porquê da felicidade. Ele não consegue se conter, cidadão, ultimamente. Enfim, vem cá, Márcio. Conta o que é que você faz? Conta a tua história. Ah, precisa desse. Não, já está aí. Já encontraram a solução, ótimo. A gente vai aprender. Boa tarde ou noite a todos. Meu nome é Márcio Santa Rosa. Lá em Sergipe, eu sou diretor do sindicato, diretor administrativo. Assumo essa função que o Glauco, né, assume com tanta veemência. Lá também eu sou taxado de mão dura, né, mão de vaca. Mas, enfim, acho que é uma característica do diretor financeiro, né? Dizer o não. E aqui na FENAFISCO eu sou diretor do aposentado. Quando eu me apresento nessa condição, você vai aposentado? Por que aposentado? Já que você não é aposentado, nem aparenta ser aposentado. Na verdade, foi uma construção que foi feita na época da eleição e eu acabei vindo para essa posição. E, como já foi falado aqui, todos, de uma ou de outra forma, acabam trabalhando de forma integrada da diretoria. Mas a diretoria dos aposentados hoje tem como principal objetivo, e quem está acompanhando isso muito de perto, por ser o diretor parlamentar, o Celso, trabalhar na PEC 006 agora de 2024, que trata a chamada PEC social, que trata da extinção da contribuição dos aposentados e pensionistas. Essa é a grande discussão que está pautada hoje. E, mais ainda, a ideia é integrar essa PEC a 555 lá de 2006, que trata do mesmo assunto. E ela já foi discutida, já passou pela Comissão de Justiça, enfim. É a ideia de encurtar essas etapas.
Vamos ver se a gente consegue pautar isso esse ano e que os nossos aposentados e pensionistas tenham um descanso, né, desse seu ponto de vista da contribuição previdenciária. E assim, sobre essa questão da participação política, eu vou contar uma experiência acontecida lá no nosso estado e que talvez alguém aqui já tenha passado. Não sei aqui de São Paulo que vocês têm essa pegada da participação política mais forte, mas lá em Sergipe, até o ano 2021, nós, de fato, na época da eleição, nós nos afastávamos. Ou, no máximo, fazíamos ali um bolão, um sorteio, para ajudar um certo político que tinha mais aproximação com a categoria. E isso não estava funcionando. Os nossos peitos sempre eram barrados. E aí acendeu a luz. Bem, por que é que outras categorias conseguem e a gente não consegue? Começamos aí, então, 2022, a trabalhar, já na eleição lá de deputado e governador, a trabalhar, 2021, a trabalhar esse aspecto político. Como? Patrocinando aqueles candidatos que tinham uma aproximação conosco, ou que se identificavam com nossa causa. E esse fato fez total diferença. Total diferença. Antigamente nós íamos à Assembleia, né? Para ingressarmos na Assembleia era difícil. Ingressarmos. Hoje, um telefonema, pode vir, os gabinetes estão abertos. Quando a gente chega na Assembleia, a gente, chega na plenária, presidente, diretor, pode vir aqui. Então, faz a total diferença, gente. Vocês não têm noção do quanto é importante esse chegar na hora da eleição e efetivamente participar. Não só na hora de pedir. Porque se for na hora de pedir, você vai atender o cafezinho e tudo mais, mas depois, tchau e benção. É uma via de mão única? Não, tem uma via de mão dupla. E a gente tem que encontrar mecanismos de poder fazer essa via dupla, essa ponte. Porque com certeza todos ganhamos. É isso, muito obrigado. Sim. Claro que pode. Por anos, a gente trabalhou com a 555, né? Por que agora foi colocada uma nova PEC? A 555 foi ativada? Não, na verdade é o seguinte, a PEC 555, por conta da reforma previdenciária que houve em 2019, ela ficou prejudicada, parcialmente prejudicada. Por isso que nós precisamos apresentar uma outra. E aí tentar a pensar, e essa é a grande discussão, trabalhar com os líderes hoje, porque o presidente Lira disse que até é favorável, mas que ele não decidia isso. Era preciso um consenso. Consenso significa dizer conversar com os líderes. E o trabalho hoje é esse, convencer os líderes para que a gente consiga pensar essa PEC 6A555, que já está bem adiantada. E aí falta aí do plenário. É isso. Ok. Obrigado, Márcio. Vamos para o segundo mais novo, então. Nosso diretor do DF, a base avançada que nós temos por lá, porque eu fico praticamente sempre em Brasília. Celso também, mas... Por favor, uma parte. Ele esqueceu de ser o motivo que ele é o diretor mais feliz, que eu ainda não sei. Por que você é o diretor mais feliz? Estão perguntando. Eu? Ó, gerou ciúme. Na verdade é que... Não que isso não seja motivo de felicidade, né? É que meu filho acabou de ingressar no curso de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. É isso. Depois de Na verdade, ele passou em 3 faculdades. Passou na particular de Sergipe, a gente matriculou, né, em dezembro, o vestibular foi em dezembro. Em janeiro, ele passou na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Mossoró. A gente cancelou a matrícula da particular, ele foi para Mossoró, matriculado e tudo mais. Quando ia começar as aulas, a semana anterior foi chamado de Santa Catarina. Ele tinha tinha se candidatado lá no edital de vagas suplementares, foi chamado na quinta-feira, anterior à segunda-feira, ele queria ir para Mossoró com tudo certo. Na quinta-feira a gente mandou documentação à tarde, na sexta-feira a faculdade mandou a mensagem, está matriculado. Aí foi uma loucura esse no dia, mas enfim, deu tudo certo, está lá fazendo curso na UFC. É isso. Obrigado. Esse é o bom problema, né? E aí a nossa base avançada no DF, Tony, por favor, Tony. Inclusive, é um cidadão que não deixa de estudar, né? Hoje ele voltou a ser aluno novamente aí. Inclusive, quase atrapalha um bate-papo, porque ele tinha que ter aula. É aluno novamente, igual a Ricardo também. A gente continua estudando. Tony, está contigo. Por favor. Essa parte eu não vou falar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Tony.
Eu sou auditor fiscal da Receita do DF. Fiquei agora 2 mandatos à frente da presidência do sindicato lá do DF. Agora, nós tivemos a eleição há um mês atrás, né? Semana passada tomou posse o novo presidente. Eu continuo na direção do sindicato, mas não mais como presidente, né? Na FENAFISCO, eu sou diretor de departamento de projetos especiais. É uma diretoria que tem uma missão de fazer alguns projetos que são bastante importantes para a FENAFISCO, né? Nós tivemos agora, há 2 anos atrás, o Barões da Dívida. Foi um projeto que outros diretores estiveram à frente. Para quem depois puder em casa dar uma olhada no site, é bastante interessante, que é o barõesdadívida.org.br. Lá traz o raio-x dos maiores devedores nos estados do Brasil, que estão em dívida ativa. Traz a evolução da dívida ativa, que é algo que são dados bastante importantes e interessantes para nós, né? Inclusive nas nossas lutas sindicais, né? Que a gente consegue trazer ali, mostrar o tanto que tem crescido os devedores no Brasil, e que são poucos, inclusive, são empresas grandes que devem para todos os estados. E agora tem um novo projeto, que a gente está incumbido agora de tocar, que é o projeto que vai buscar as renúncias nos estados, né? É um projeto bastante interessante, é um projeto, na verdade, que não é capitaneado só pelo departamento dessa diretoria que eu faço parte, mas por vários diretores. Como nós colocamos aqui, toda a FENAFISCO trabalha em todas as frentes. Então, na verdade, todos os diretores trabalham juntos nesse projeto, né, meu presidente? E lá em Brasília eu faço uma segunda função, que o presidente bem colocou, né? Que tem algum evento que foi de última hora convocado a FENAFISCO para ir, convidou amanhã o evento, o presidente está na segunda agenda, não tem como deslocar para lá. Tony, vai lá. Eu estou lá do lado e ele fala que eu fico a parte boa, né? Eu vou nos eventos lá é um jantar, é um coquetel, né? Mas dá trabalho do mesmo jeito, mas como a gente está lá em Brasília, facilita, né? Então, o que eu posso ir, vou lá e fico lá presente para colaborar mesmo, tá, gente? E a FENAFISCO, acho que é algo que eu estou te colocar, hoje ela busca realmente, hoje ela é reconhecida como a maior entidade hoje dentro do Congresso Nacional, né, reconhecida. É importante esse trabalho para fora, mas as reuniões também, que eu acho que você colocar, as reuniões que nós fazemos nos CDs, que são a cada 2 meses, né, essas reuniões, essa troca entre nós, diretores do sindicato, com os outros diretores de outros estados, é muito importante, né, Scaroni? Porque a gente consegue ver, lá em São Paulo, aqui eu estava tirando foto aqui do Orienta, tirei foto já para guardar direitinho, para levar para Brasília, o Orienta. A gente fazer lá, você viu que estava tirando a foto, e aí você consegue, poxa, lá no estado de Pernambuco agora, a parte mais corporativista, criaram lá uma gratificação lá, muito interessante, por isso e por isso. Como é que é feito lá? Fala pra gente. E aí você tenta trazer para o seu estado, para trazer ganhos para a sua categoria. Então essa troca entre os sindicatos estaduais, que ocorre a cada 2 meses, e aí você estreita os laços, e você consegue, Scaroni, como é que é isso aí? Me explica para mim, como é que eu posso fazer aqui? É muito importante para o fortalecimento da categoria nos estados. E então a FENAFISCO, além dessa luta no Congresso, né, tem essa luta, essa colaboração interna muito importante para nos fortalecer enquanto categoria, enquanto cargo, um cargo muito importante, que é o nosso cargo de auditor fiscal. Então, é um prazer estar aqui, Scaroni, muito obrigado pelo espaço, parabéns, né, presidente, por esse trabalho. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado, Tony. Aí nosso atleta aí, ó, tá quietinho aí, mas é o atleta nosso aí. Por favor, Ronaldo. Não parece não, mas esse cidadão corre mais de 10 km por dia, viu? E ele gosta de correr mesmo, é verdade. Não é brincadeira, não. Corria mais, era. Hoje tá correndo pouco, tá só com 10. Conta aí, Ricardo, Ronaldo, um pouco da tua história. A Brigadeiro, eu disse, a brincadeira que eu já passei por ela umas 2 vezes, subindo mesmo, viu? O pessoal, quando um quarteirão para ir almoçar, todo mundo ficou lá cansado, quebrando, um joelho caiu, o outro... Mas, brincadeira à parte, presidente, amigos, eu acho que a gente foi um parabéns para todos nós dessa nossa reunião aqui, que começou um novo processo, esse processo de interação. Eu sou Ronaldo Oliveira da Silva, eu sou diretor de políticas sociais, fui presidente da Associação dos Auditores lá no Maranhão, sou também agora diretor do sindicato e sou pelo 3º mandato aqui na FENAFISCO.
Esse nosso trabalho, eu gostaria de até mesmo ficar pensando que essas políticas sociais, acho que aqui passou muita coisa que envolveu a política, né? Essa política que o Tony falou ainda agora, dessa ligação dos presidentes de sindicatos, está fazendo, nós precisamos muito disso, de ouvir. Eu acho que talvez esse departamento muito envolve a base, né? A gente precisa ouvir a base porque nós somos o sindicato, mas quem fortalece a gente é a base. A gente tiver uma base forte, a gente consegue fazer um sindicato forte e, consequentemente, a FENAFISCO também forte. Então, eu acho que nós passamos por um período meio complicado para essas coisas. Foi o período da Covid, né? Então, distanciou muito todas as coisas que a gente em fazer essa interação, essa participação. Mas, graças a Deus, passou. Eu acho que agora é uma nova fase e a gente vai tentar recuperar o mais rápido possível. Tá? Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Ficou por último, que ele começou, na verdade, falando. Diretor de Formação Sindical, Clóvis. O que é que você faz, Clóvis? Conta um pouco aí da tua história com a gente. Não, se puder adiantar aqui, né? A gente já está com o tempo um pouco corrido, eu já falei bastante, mas a gente faz esse trabalho aí de tentar fazer essa aproximação da nossa entidade, que é a FENAFISCO, com as outras entidades parceiras, as entidades que são os sindicatos filiados, esse é o nosso trabalho, né? É a Diretoria de Formação Sindical e Intersindical de Formação Sindical. Então, estamos aí juntos nessa luta e nesse trabalho. Passamos aí para o próximo passo. Obrigado. Obrigado, Clóvis. A gente tem também, rapidamente, o vice-presidente, que é Marco Couto, colega nosso, mineiro de Minas Gerais, foi presidente por 2 mandatos, salvo o melhor juízo, do Sinifisco Minas. Hoje está na FENAFISCO, eu não pude vir, como foi falado mais cedo, mas tem trabalhado muito, grande parceiro. Temos também, além disso, Cláudio Modesto, não pude vir, eu fiquei procurando ele aqui, né? É o nosso diretor jurídico, assim, conhece muito do direito, tem ajudado, tem discutido bastante, inclusive vai ser responsável por umas teses aí que a gente está discutindo, não só da lei orgânica, mas de forma de a gente não... de avançarmos em algumas pautas específicas em relação a algumas outras categorias que nós citamos um pouco mais cedo. E temos também o nosso diretor de formação, nosso diretor parlamentar, que é o Celso Mariani, que não veio aqui, está em Brasília, e é o gaúcho, é a única pessoa que está proibida de sair de Brasília de terça e de terça ou quarta. Ele é obrigado a estar lá. Obrigado é a forma de falar, tá, pessoal? É porque a gente acordou que ele fica lá mesmo, full time, assim, toda terça e quarta, no parlamento, em cima, o tempo todo, monitorando, verificando, para a gente não perder nada. E a gente, né, convocando, e não perde todos nós. Inclusive, tem um fato interessante com o Celso, que ele participou de todas as audiências públicas da reforma tributária. Todas as audiências públicas. Inclusive, o único que ele já estava conhecido, todo mundo já falava, até levava um cafezinho para ele lá. Cafezinho, porque ele já estava conhecido. Então, esse trabalho ele é muito importante. Acho que a gente está abrindo, né, agora, né, Chicarone? Não é isso? Mas eu queria registrar o seguinte, pessoal. Nenhum trabalho desse é feito de forma solitária, é impossível. Essa necessidade que a gente tem de conversar, de dialogar com a base, com vocês, Sinafresp, todos os sindicatos, toda a diretoria, é que permite o sucesso que a gente está tendo. Só tem na coletividade. E aqueles que criticavam e que criticam, porque a gente fica muito em Brasília, e ano passado a gente tomou uma decisão de não realizar nenhum CD fora de Brasília, por causa da reforma tributária, culminou em ações que causou benefícios e que respingou para todos os sindicatos. O teto, o Conselho Federativo, pessoal, o Conselho Federativo, se ele passasse, para vocês terem ideia, ninguém iria fiscalizar mais nada sem Brasília autorizar. Seria o fim das nossas carreiras. Não haveria teto, porque a gente ia ficar insignificante. Tentou-se fazer isso. Aquilo era o pior instituto que nós vimos com a tentativa de ser criado de cooptação das entidades estatais por um ente privado, que seria gerido por pessoas privadas. Mais 2 coisas para a gente finalizar esse momento. A gente tem alguns desafios, 3 desafios. Um deles, essa PEC 10, que fala dos quinquênios, tá? Apesar da escrita que nós temos, nós iremos gastar muita, mas muita energia mesmo a partir de agora. Então, todo o foco que a gente fez da reforma tributária, a gente vai para cima dessa PEC, para ver se a gente consegue ser incluído também na PEC. Então, não se assustem se o Sinafresp ficar muito participando de Brasília em algum momento, que a gente está falando de um ganho muito significativo. Muito significativo. Não dá para olvidar em relação a isso.
e para todo mundo, tá? Para ativos, para aposentados e até para pensionistas, tá? Então, é uma coisa realmente que a gente vai se esforçar muito para isso. Segundo, a regulamentação da reforma tributária. E um dos pontos que eu acho que a gente encontrou um pouco norte se deu aqui na LESP, na reunião que vocês promoveram, que é a questão do contencioso administrativo tributário. A gente agora vai com a tese, porque nós já acreditamos nela faz tempo, de que o julgamento tem que ser feito por nós. Por em canto nenhum do mundo tem pessoas da iniciativa privada, representantes dos autuados, se julgando. Isso não existe. Então, esse debate a gente vai tratar, vai travar. Vamos para frente. Eu acho que o norte a gente encontrou aqui, assim, o norte é um pontapé inicial e um grande mote que a gente tem com todos os argumentos favoráveis de direito, de ética, de administração pública e de Estado Democrático de Direito. E terceiro ponto que a gente tem que também ter com cuidado, com a calma, mas muita atenção, que é a regulamentação da nossa lei orgânica. Vai vir uma lei orgânica. E essa lei orgânica vai afetar todos nós. Vai ser uma lei orgânica nacional. Vai dar todas as diretrizes, todas as normas gerais das administrações tributárias dos estados, dos municípios e do governo federal. Mas a gente não pode perdê-la. É uma coisa que a gente tem que ter dentro dela. Os pactos estão aí, os acordos são cumpridos, mas a gente não vai permitir, não iremos permitir que nenhuma carreira interfira e tente usurpar a competência da gente, ou que qualquer carreira tente, né, se transformar na nossa carreira. Iremos respeitar as outras carreiras, mas desde que a nossa também seja respeitada. É um trabalho longo. Quem vai ficar à frente, quem está à frente disso hoje na diretoria, bem à frente, que está aqui é o Glauco, por exemplo, do diretor que está à frente, o Cláudio está à frente e o Celso está muito à frente desse movimento. Então, assim, falando um pouco para vocês de grande desafio que nós temos, e aí a gente passa, né, para Chicarone aí, para vocês reclamarem, discutirem, indagarem, sugerirem, perguntarem. É com vocês, vocês fiquem à vontade. Chicarone, parabéns realmente pelo trabalho do Sinafresp, né, por essa dedicação, por vocês chegarem sem ter tanta experiência, como, né, foi dito por Gabriel, e ao mesmo tempo sem tanta experiência, com muita boa vontade. Porque, olha, pessoal, a gente pode não ter, às vezes, todo o conhecimento, a gente pode não ter toda a experiência, mas o conatos, como se diz em grego, o conatos, essa energia vital, essa força, essa vontade de fazer, é o diferencial de tudo. Primeiro a gente deseja, depois a gente constrói. Parabéns ao Sinafresp pelas conquistas, pelo trabalho, o conselho do Sinafresp, enfim, vocês estão de parabéns aí, e a gente vai voltar para as nossas regiões com esse, como eu posso dizer, com essa visão, inclusive, renovada de uma entidade sindical que está fazendo um belíssimo trabalho. A palavra é tua, meu irmão. Obrigado. Pessoal, então, olha só, agora aqui é o seguinte, até como uma questão, nós todos já nos conhecemos, é claro, né, a diretoria do Sinafresp, imagino que sim, mas, por um lado, para que não reste dúvidas, né, porque o Jean, por exemplo, é um diretor um pouco mais recluso, né, um camarada que ele aparece só em lives e tal, né, mas assim, então eu vou pedir, já também pedindo desculpas, ou assim, em função do horário, eu vou pedir que suba aqui, por favor, a Marilene, a nossa diretora de assuntos parlamentares, justamente. Não, só para a gente, Marilene, para nos vermos todos e até, aí sim, nos apresentarmos para os colegas daqui, né? Mas eu quero muito rapidamente passar um recadinho e o que é que eu tenho com isso, que também alguém deve estar pensando isso, né? Tatsu, por favor, nosso diretor de assuntos técnicos, Osório, o nosso Osório Bortolin. O Osório Bortolin é o nosso, quase que o mentor de todos, porque ele muito antes, né, de a maior parte de nós, havia o Osório. No princípio era o Osório, né? Rosana, por favor. Nossa diretora intersindical, vocês vão ter que me ajudar aqui, viu? Deixa eu ver aqui, o Gabriel, a Michele, bom, não, vamos lá, em partes. Gabriel, por favor. Gabriel, nosso diretor de comunicação, a Michele, minha mais querida vice-presidente. O Jean, muito bom. Jean, nosso diretor jurídico. Cadê o Devanir? Olha o Devanir lá.
Vocês viram que eu lá em casa eu sou incapaz de achar pessoas, né? E o Devanir, o nosso tesoureiro. Se espirrar, saúde, Devanir. Mas, então, e nós temos aqui hoje a luxuosa companhia da presidente do Conselho do Sinafresp, aqui, a Lígia, né? E do presidente do Conselho da Afresp, o Paulo, né? E eu queria, assim, muito rapidamente comentar o seguinte, e o que é que eu tenho, para que a gente está fazendo isso? A gente quer se apresentar para vocês, né? A gente quer trazer gente de todos os estados para que vocês vejam como a gente é bam, né? De jeito nenhum. Algumas coisas. É possível, né? É possível fazer, olha quanta coisa se fez, olha quanta coisa se faz. Segunda coisa, só um dado numérico aqui, auditores adoram números, né? São Paulo tem 70 deputados federais. 70. 41 votaram a favor da nossa emenda, do destaque da nossa emenda que nos trouxe o teto. Sobraram o troco disso que eu não sei fazer a conta. Mas acho que foram 23 que votaram não e 6 que não votaram. Será que se a gente tivesse tido um pouco mais de esforço, um pouco mais de presença, nós teríamos tido um pouco mais de folga nos 316 votos que se conseguiu no país? Certo? 324 votos. Né? É isso, 16 a mais do que os 308. É isso mesmo. Passou, deu tudo certo. Mas, ufa, hein? Então, assim, onde é que cada um de vocês entra nessa história, né? Primeiro, como disse o Clóvis, vindo participar, compor diretorias, atividades do sindicato. Mas um segundo momento absolutamente importante em questões pontuais, esses 70 deputados federais que nós temos lá, eles estão nas bases. Eles estão lá em Rio Preto, eles estão lá em Campinas, eles estão lá em Presidente Prudente. É lá que eles estão. Eles estão também em Brasília. Mas a gente precisa de vocês e a partir de vocês, das nossas bases no nosso estado, para que a gente atinja esses 70 deputados estaduais, os nossos 90 deputados federais, os nossos 94 estaduais que estão aqui na Lesp, eles estão também nessas bases, nossos 3 senadores. Então, de novo, o que a gente espera aqui de vocês, este engajamento pessoal e a partir desse engajamento pessoal, a motivação, a mesma emoção que o Gabriel demonstrou aqui, ao falar dos nossos, das coisas que se conseguiu, não são nossas, das coisas que se conseguiu, que vocês levem isso para as nossas bases e vamos lá motivar os nossos. Nós temos aqui no sindicato 5.600 filiados, certo? 3.200 aposentados, não, 5.800 filiados, 3.200 aposentados, 2.600 colegas da ativa. É gente pra caramba, certo? Então, assim, esses caras a gente tem que ter conosco, a maior parte deles, né? Boa parte aqui de vocês são integrantes dos conselhos da Afresp ou do Sinafresp, agradeço muito. Alguns de nós ainda não são integrantes dos conselhos, mas em breve o serão, né, Flávio? E é isso. Agora, se ainda resta alguma dúvida sobre como ou por que fazer isso, este é o momento. Agora que a gente conversa aqui e agora que a gente dá os próximos passos, planeja os próximos passos. É isso? É isso, Francinino? Então, muito bem. Se me permite, já faço aqui a primeira intervenção. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, diretoria, parabéns. Eu acho que esse é o momento que a gente quer ouvir um pouquinho, responder perguntas, fazer essa interação aqui com vocês. Eu acho que é bem isso, esse diálogo com a base da FENAFISC itinerante é bem isso. Foi exposto aqui a atividades, um pouco da história, um pouco do contexto, e a gente tem tudo isso para falar. Eu já faço 2 observações. Primeiro, parabenizar e agradecer o Sinafresp pelo EducaFisco, do qual eu fui um dos integrantes que participei nesse processo. Eu participo bastante do processo político partidário lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu
Quase tive saindo candidato a vereador agora, dentro da empolgação que o Educa Fisco, vocês devem conhecer aqui, uma parte conhece o projeto, mas é um projeto de formação política de auditores fiscais, não só do Sinafresp, mas do Sinafresp, do Fisco e de outras entidades relacionadas ao Fisco. Segunda coisa, queria saber quanto que foi o cachê do Gabriel para fazer o vídeo, que eu também queria deixar isso registrado aí. Mas é isso, gente. Tá aberto o microfone aí, brincadeira. A terceira coisa é o PH, né? O Paulo Henrique aqui, né? Que queria saber o que era FENAFISCO, né? Então, eu já tenho uma noção. Desculpa, Paulo, o telefone, passar o microfone para você. Conheci aqui esse quase sul-mato-grossense, que trabalhou já lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na nossa terra lá, mas está aqui no FIS de São Paulo. Bom, pessoal, dado o adiantado da hora aí, eu não vou repetir as palavras do Rodrigo, né, para vocês, o agradecimento, o conforto, o acolhimento aí, mas eu quero falar hoje não como presidente do conselho, porque eu acho que eu devo ter sido convidado, talvez por ter a cara da reunião e do que vocês se propuseram a fazer, né? Então, eu quero contar um pouquinho, rapidamente, da minha história, porque hoje eu voltei aqui há 30 anos atrás, quando eu comecei no Serviço Público em 95, na Receita Federal, eu era TTN, eu era técnico do Tesouro Nacional, nós entramos com um salário de 800 URVs e entramos juntos, quanto era o nosso salário, 800 URVs, e entramos em greve, né? Entramos e o pessoal disse assim, pode fazer a greve porque nós apoiamos, vocês não vão ser demitidos, não. E eu ajudei a criar aquele sindicato, nós ajudamos a criar aquele sindicato. Hoje, o Sindireceita é um sindicato reconhecidíssimo, compramos aquela sede lá em Brasília, no Banco de Brasília, então eu tenho muito orgulho de ter nascido no serviço público, no sindicalismo. E depois a vida me levou para a Fresp, né? essa minha vocação mais associativa, então estou na Fresp desde quando entrei aqui em 2006, sou conselheiro da Fresp há 9 anos, né? E hoje, pela generosidade dos colegas aí, eu fui alçado à condição de presidente. Estou presidente, não sou presidente, né? Sou associado, sou auditor, mas a minha palavra aqui nesse momento é uma palavra de gratidão. Como já falei isso na Febrafit, né, para os colegas lá da Febrafit, é uma palavra de gratidão para todo o trabalho que vocês desenvolvem. Ao longo desses anos, no Sinafresp e na Fresp, eu sempre tentei apoiar as ações do Sinafresp, participando das assembleias, participando das reuniões, não sendo tão efetivo como vocês são, mas eu acho que, no mínimo, eu me sinto obrigado a fazer um agradecimento. Agradecimento a todos vocês da FENAFISCO, que fazem esse trabalho, que eu imagino que não seja um trabalho fácil, porque nós somos um país todo retalhado, todo dividido, eu tenho até uma dúvida, né? Eu estava perguntando, eu realmente não sabia exatamente como é que era esse negócio. É federação de sindicatos, aí tem federação de associações, aí a Fresp é de uma associação, aí tem um determinado momento político aqui na Fresp que o sujeito resolve sair de uma entidade como se ele tivesse essa condição, talvez sem consultar os demais, aí sai, depois volta. Então, assim, esse é um trabalho muito primoroso, é um trabalho muito, muito sério, muito importante, que os gestores têm que entender que esse é um trabalho contínuo. É um trabalho que eles têm que dar apoio e dar continuidade a esse trabalho, né? Então eu fico imaginando lá a relação de vocês com a Unafisco, por exemplo. A nossa relação na época lá da Receita Federal era dolorosa, mas graças a Deus hoje, a Lídia também já deve ter recebido, nós recebemos várias ações judiciais. Nós recebemos dinheiro que nós entramos com ações lá em 98, RAV 8 vezes, RAV devida, tudo que a gente achava que era nosso direito, nós íamos atrás. E o direito não socorre quem dorme. Então, nós tivemos lá hoje, nós temos precatórios para receber, e é um sindicato que me orgulha muito, porque eu criei um sindicato, não para mim, eu criei um sindicato para a eternidade. Eu deixei a Receita Federal e o sindicato não me abandonou. O sindicato, ele patrocina as minhas ações,
ele patrocina. Então, esse é o lema dessa diretoria. Ninguém fica para trás. Se você é sindicalizado, você pode sair, você pode ir para outro lugar, mas nós vamos representar você. Porque você prestou um trabalho aqui. Então, por fim, eu só queria também contextualizar para vocês que são... O Brasil já é um país muito grande, então aqui tem gente do norte e do sul. São Paulo também é um estado muito grande, né? E esse estado, o sindicato é forte, a Afresp é forte, porque ele entende essa condição. Nós temos uma presidente do conselho que é de Marília, temos a vice-presidente do Sinafresp, que é de Presidente Prudente, eu estou presidente da Afresp, do conselho da Afresp, sou de Araçatuba, Jean é de Araçatuba também, nós andamos 500 quilômetros, a gente vai aonde for necessário. Nos deixando participar, nos dando voz, nos dando... onde nós somos bem recebidos, a gente vem. E a gente participa, e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não há nada... Não é pouco significativo isso que eu estou dizendo. Nós somos grandes, porque nós somos unidos, nós não deixamos ninguém para trás. Mais uma vez, parabéns e conte comigo no que for possível eu fazer aqui enquanto presidente do Conselho da Afresp e enquanto associado tanto do Sinafresp, agora sei que sou associado da FENAFISCO, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. O microfone está à disposição de outros colegas que queiram. Diretores, qualquer um que quiser ter a fala. Eu passo aí para a mesa, então, para a condução e conclusão. Só muito rapidamente, então, comentando um pouquinho aqui sobre se é que a gente pode chamar de hierarquia associativa, eu que não sou preparado, nem estou preparado, nem estudei para isso, mas assim, a gente tem aqui um sindicato, e o sindicato cuida dos seus associados. Os sindicatos, para ganharem mais energia, trabalharem um pouco melhor, eles se juntam em federações, certo? E há umas regras para uma federação ser considerada como tal, uma quantidade de sindicatos e tudo isso. As federações, quando elas decidem também, observam a necessidade de algum trabalho mais abrangente, elas se juntam em confederações, certo? Que há também suas regras e suas prerrogativas. E as confederações se juntam, e eu ouvi isso aqui, quero ouvir mais isso. As confederações se juntam em centrais, certo? As centrais sindicais, que podem congregar federações, podem congregar confederações, federações e os próprios sindicatos. O Sinafresp, particularmente, ele é afiliado à Federação dos Fiscos Estaduais, ele é afiliado à Pública Central dos Trabalhadores, né? Ele é afiliado à CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Então, e as prerrogativas de algumas dessas entidades, o sindicato, por exemplo, não pode entrar no Supremo questionando algumas coisas. Uma federação, eu acho que também não pode, não sei dizer. Só de associação. Só associação. Pois é. Então, assim, esta dinâmica, que não é uma aula sindical de jeito nenhum, mas podemos, se vocês assim o quiserem, preparar um curso que trate disso, e eu vou ser o primeiro matriculado nisso, mas a dinâmica, então, é mais ou menos essa. É aí que surgem, então, os sindicatos, as federações, as confederações e as centrais. É assim. E aí tem a ISP, que tivemos lá, a Internacional do Serviço Público, ou a PSI, né, Public Services International, que é, pronto, o top do supra-sumo, o bam-bam-bam das... Tá? Tem federação sindical que junta as Pronto. federações dos países. Olha só o tanto de gente, de apoio que a gente precisa para esse tipo de atividade. E quando, mas para que eu vou lá na PSI, por exemplo? Cara, para saber como é que a Colômbia está resolvendo as questões. Michele, por favor. Lígia, por favor. Isto foi... Não, é agora. Porque assim, se vocês não forem perguntar coisas, a gente...
pessoal. Boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Então, assim como o Paulo, hoje eu estou na presidência do Conselho do Sinafresp, já pelo 3º mandato, e já estive na diretoria anterior, na posição do Clóvis e da Rosana, de diretora intersindical. E foi lá que eu conheci o trabalho da FENAFISCO. Infelizmente, estávamos num momento de pandemia, então a gente estava todo mundo muito trancado, né? Até o Clóvis lembrou aqui o trabalho na PEC da reforma da Previdência, administrativa, desculpa. Na reforma administrativa, a gente teve uma emenda pelo teto, em que tivemos também um trabalho muito importante naquela época, e trabalho de bastidor. Ninguém conseguia estar em Brasília o tempo todo como é hoje. Então, era trabalhando nos computadores, era computando voto, era contactando deputados. E lá eu conheci o trabalho da FENAFISCO e fiquei encantada por esse trabalho da FENAFISCO e vi o quanto eles fazem por nós sem a gente saber, que eles estão o tempo todo lá trabalhando. Aí o Chicarone falou, mas esse trabalho só em Brasília? Agora, Chicarone, cada vez mais o trabalho em Brasília, né? Porque agora a gente está partindo para uma reforma tributária em que os fiscos estaduais serão praticamente um corpo só. É isso que a gente espera. Então, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar junto a Brasília, provavelmente nessa regulamentação da reforma tributária, muito vai ficar para o Congresso, para legislar, e não para as assembleias legislativas. Então, daí a importância ainda maior da presença da nossa entidade, Sinafresp, junto ao trabalho da FENAFISCO. Então, eu gostaria de agradecer a presença da FENAFISCO aqui e parabenizar vocês pelo trabalho. Francelino já conheço há um tempo. Francelino era intersindical na época que eu estava na diretoria também. Então é isso, sejam muito bem-vindos aqui, um bom CD. Aliás, a gente viu o pessoal falando aí CD. Deu para presumir que era reunião do Conselho Deliberativo, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que não tinha ideia do que era isso. Porque eu também não sabia até participar do primeiro. Então é isso. Muito bem. Obrigado, Lívia. Obrigado. Amiguinhos, eu preciso de uma pergunta qualquer, senão eu vou começar a cantar aqui. Então, olha, se não houverem perguntas aqui em público, a gente vai ter uma oportunidade gigante de comer e beber um pouquinho lá fora. Mas antes disso, tal qual uma festa de aniversário de criança, a gente tem que pagar a festa aqui, tá certo? E eu comecei dizendo que não basta ser, tem que parecer. Vamos tirar uma foto aqui em cima? Vamos subir todo mundo, tirar uma foto espetacular, aquele sorriso maravilhoso. A gente consegue desligar?